Fala galera, tá no ar mais um episódio do Qual é a Maraca, o podcast do Maracanã. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar seu like, seu comentário, sugestão de quem você quer ver aqui com a gente, beleza? E aí, Tiagão, tudo bem? Muito Beleza, bom dia. Tudo bem, bom dia. Qual é a Maraca? Estamos aqui com um convidado muito especial. Não, peraí. Você tá preparado para essa gravação de hoje? Porque pelo que eu fiquei sabendo aí nos bastidores, ele é um ídolo da tua infância. É meu primeiro grande ídolo do futebol. É o primeiro grande amor, é tipo isso, entendeu? Primeira surpresa boa. É, meu primeiro ídolo do futebol. Um prazer receber aqui com a gente o grande Sávio. Seja bem-vindo, Sávio. Prazer ter você aqui no Maracanã. É, o anjo loiro da Gávea, tem história vestindo um manto rubro-negro, tem história dentro do país, fora do país. Tem tantos títulos que eu não consegui nem escrever tudo aqui, porque não coube no meu bloco de notas. E aí, como é que você tá? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Primeiramente, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Primeira surpresa boa. Muito obrigado pelo carinho, né? E o ídolo de infância, o ídolo é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente carrega. Eu sempre tive essa preocupação, vamos dizer assim, principalmente com as crianças, adolescentes da época, né? E voltar aqui ao Maracanã, né? A gente estava conversando um pouco antes. Para mim, voltar aqui é sempre uma emoção muito grande. Foram tantas vezes, tantos momentos marcantes aqui dentro desse estádio com a camisa do Flamengo. Então, para mim, é sempre uma satisfação muito grande. Cara, e assim, eu tava até comentando com o Thiago e você também, que eu te vi jogando. Eu sou da geração 2000, então não lembro muito bem de você jogando, brincadeira. Mas, brincadeira mesmo. Mas assim, eu vi você jogando ali no Jogo das Estrelas e fiquei assim, cara, na moral, esse cara é muito escorregadio, tá de brincadeira. Meteu o quê? Foram 2 gols? 2 gols, Assistência? Assistência também? Não, deu assistência uma, não, 2 gols. Então tá, não, tudo bem, 2 Tá gols. bom, joguei né? um tempinho, 2 golzinhos, né? Então, e voltei a marcar no Maracanã depois de tantos muito anos, bola, né? esquece. E detalhe, que ele estava comentando aqui que foi o segundo jogo que você disputou em 2022 e ele Foi. jogou para um caraca. É que eu não tenho hábito mais, não tenho costume de jogar mais, enfim. Acho que foram tantos anos também jogando e treinando e viajando. E quando eu encerrei a carreira, tem 12 anos, eu realmente deixei o futebol jogar um pouco de lado, né? Claro que a gente tenta manter um hábito de treinamento, mas jogar foi o segundo jogo, né? O primeiro foi em Vitória, no Espírito Santo, da onde eu sou, no jogo do autismo que a gente tem lá em Vitória, e depois esse jogo do jogo do Zico não dá pra dizer não nunca, né? Não, claro que não, né? E o engraçado, sabe o que é? Uma curiosidade, eu fiz os 2 gols com a chuteira que ele me emprestou. É mesmo? Exatamente. Olha isso, eu estava sem chuteira, uma correria, né? Pra você ver que eu não jogo futebol mesmo, né? Eu estava sem chuteira. Caraca. E aí o não Zico parecia. conseguiu uma chuteira linda lá dele, vermelha e preta, Zico 10, eu falei, eu não posso decepcionar. Engraçado que quando eu fiz o segundo gol, eu olhei pra ele e falei, ó, já foram 2, eu vou tentar o terceiro, hein? Ele, ó, foi a chuteira. Foi, não é à toa que você assim, tem ou tinha um apelido Novo Zico, né? Tudo isso. Agora me fala, como que surgiu? Não vou nem focar tanto nesse Novo Zico, mas esse anjo loiro da Gávea, como que surgiu isso? Que começou com o Diabo Louro, né, na verdade. E essa história eu sempre conto com bastante alegria mesmo, porque foi um apelido que ficou e marcou a minha vida, a minha carreira, né? Porque hoje, curioso, né? Muita gente não me chama de Sávio, é o Anjo Louro. E o Anjo Louro da Gávea. Então, foi o saudoso Januário de Oliveira, para mim um dos maiores narradores que esse país já teve. E aí o meu primeiro gol no Maracanã, aqui, foi no Fla-Flu, em 94, né? Foi um 3-1, eu fiz o terceiro gol no finalzinho do jogo, logo depois acabou o jogo, e nesse gol ele soltou um Diabo Louro da Gávea. Ficou o Diabo Louro da Gávea, só que esse apelido incomodou um pouco, vamos dizer, né? a avó da minha esposa, que ela era uma pessoa muito católica, e ela se incomodava um pouco. Então teve um dia, uma coincidência realmente, ela encontrou o Januário, e ele contou essa história quando a gente fez uma reportagem aqui, uma homenagem a ele. Eu nem precisei contar, porque ele contou essa história. Então teve um episódio no shopping,
no shopping center aqui no Rio de Janeiro, ela encontrou com o Januário e foi até ele, com muita educação, que ela era sempre, e pediu para ele não me chamar mais de diabo, porque para ela eu era um anjo. E aí, ele educadamente, ele falou, não, tudo bem, tá bom, obrigado senhora, tal. E no jogo seguinte, que eu fiz um gol, ele realmente mudou o diabo para o Anjo Louro da Gávea. E ficou. E aí ficou marcado o Anjo Louro da Gávea. Então é uma história muito legal, uma história de coincidências, e eu gostei muito mais. Aham. Porque eu confesso que diabo eu não gostava. Já é uma coisa meio pesada, remete a uma coisa meio ruim. Eu sabia que era um né? apelido dele, Aham. carinhoso, mas Mas que bom quando que ele mudou, pegou e foi quando lado ele bom. mudou para o Anjo, ficou bem melhor. Agora, Sávio, pelo que eu estava dando uma lida, você, de natural de Espírito Santo, você era lá do Ferroviária Desportiva, Desportiva Ferroviária. né? Exatamente. E aí você parece que tinha fechado com Bahia, ia para Salvador, mas aí teu Isso. pai recebeu uma proposta do Flamengo, e aí, mas antes disso, você quase veio pro Botafogo aqui do Rio? É uma história. Eu sou de Vila Velha, né? Espírito Aham. Santo, sou capixaba. E eu jogava na Desportiva Ferroviária. E teve um torneio internacional em Vitória, na capital, e que alguns clubes importantes foram, inclusive o Flamengo, o Botafogo, foi o River Plate da Argentina, o Bahia. E eu fui um dos melhores jogadores do torneio. A gente foi campeão na final contra o River Plate. Nosso time era um time na época bem forte, na base lá do clube. E aí alguns clubes se interessaram. Né? Não é a mesma coisa que hoje, né? Antes era um convite e você aceitava ou não um convite. E aí alguns clubes vieram, como o Bahia, o próprio Fluminense na época, o Vasco. Tinha um diretor do Vasco, um olheiro na época, que levava muitos jogadores capixabas, traziam aqui para o Rio, né, para o Vasco. Então, e eu te confesso que o Flamengo acho que foi o último clube que apareceu. Tá? O Botafogo, a história do Botafogo foi que o meu irmão mais velho jogava no Fluminense, na base. O Botafogo já tinha me visto em alguns torneios, não só no Espírito Santo, mas alguns torneios no Brasil, com a base da Desportiva, e me fez o convite. E eu lembro que eu vim aqui para ver o meu irmão jogando no Fluminense uma semana, e aproveitamos e fomos. Meu pai falou, não, vamos no Botafogo então, para você treinar, e dependendo você fica. Só que nessa semana teve greve de ônibus no Rio de Janeiro. Caraca. E aí os treinos não aconteceram. A gente cancelados. esperou segunda, terceira tentativa e não voltava. E meu pai falou, olha, eu tenho que voltar para o Espírito Santo para trabalhar e eu não vou deixar o Sávio aqui sem Sozinho, essa indefinição sozinho. E aí eu voltei para o Espírito Santo, essa oportunidade não veio. Aí apareceu o Bahia, praticamente quase fechado para ir para Salvador. E na semana que estava praticamente fechado o Bahia, liga um diretor do Flamengo para o meu pai, falando que o Flamengo tinha interesse de me receber aqui no Rio para um período de treinamento. E o meu pai veio falar comigo. Tu não pensou duas eu vezes, pensei, né? falei, Tu sempre foi flamenguista? Sempre fui flamenguista. E teu pai? Meu pai era tricolor, meu pai era torcedor do Fluminense. Claro que depois que eu comecei a jogar no Flamengo, ele simpatizou mais claro, com o rival. Claro, a torcida era por mim Aham. e automaticamente pelo Flamengo. Mas eu cresci com um pai fluminense, uma família de botafoguense, meu irmão mais velho é botafoguense, E o meu que outro... jogava no Flu era botafoguense. O do Fluminense é Fluminense até hoje. Ah, tá. Até hoje. Mas o meu mais velho era botafoguense. A minha mãe e minha irmã eram Sávio Futebol Clube, então Onde você estivesse, elas eram... hoje flamenguistas doentes. Então era uma família muito mesclada que se respeitava muito. Isso a gente sempre levou muito, muito bem. E quando meu pai veio falar comigo, eu não tive dúvida, porque Era o que você queria. a torcida do Flamengo a torcida pelo Flamengo já era muito grande. Eu era flamenguista, meu maior ídolo. Na verdade, eu sempre conto também essa história que antes de ser Flamengo, eu fui Zico, né? Então eu tinha uma torcida, uma admiração muito grande pelo Zico. E automaticamente eu comecei a ser Flamengo depois disso. E quando veio esse convite, eu não discuti, eu aceitei, vim para o Rio, sem saber realmente o que ia acontecer, mas aconteceu e foram 11 anos
11 anos de história, né? E Cara, como que é quando chega, cara, no Flamengo, assim? Tipo, aí a base do Flamengo naquela época tinha muita gente boa também, né? Muita, Como que é essa muita. chegada Foi uma ali? doideira. Eu confesso que meus primeiros meses, assim, eu ainda não acreditava que eu estava aqui, tendo essa oportunidade no Flamengo, que é uma outra dimensão, né? Eu venho de Vila Velha, do Espírito Santo, com outro tipo de competição, e chego no Rio de Janeiro, onde a concorrência é muito grande. Então, quando eu cheguei, eu já via na base vários jogadores convocados para a seleção brasileira. Eu falei, eu realmente vou ter que matar um leão por dia aqui para eu fazer alguma coisa. Então, etapa por etapa. Eu acho que eu tracei a minha carreira realmente por etapa. Eu chego no infantil na época, né? Que é o sub-15. Você chegou quantos anos? 12? 14, 13 para 14 anos. Uhum. Então, eu falei, eu tenho essa etapa no sub-15, eu vou tentar conquistar para chegar no sub-17, e foi assim. E aí eu fui crescendo dentro do clube em relação a atuações, sentia também que com o decorrer do tempo, várias pessoas me olhavam já de uma forma diferente dentro do clube, com até uma projeção maior, e eu fui buscando esse desafio, né? Essas etapas. Agora, foi muito difícil mesmo. Eu falo que eu morei um pouco em cada canto do Rio, no começo, e as dificuldades eram muito grandes, né? Porque naquela época não tinha o recurso que tem hoje. Então era realmente acordar 4h30 da manhã, para 2h e meia de ônibus, e o mesmo percurso depois sem uma infraestrutura, porque o Flamengo não tinha um centro de treinamento. Mas acho que a vontade de vencer era tão grande, e aquela oportunidade de estar ali dentro, um dos maiores clubes do Brasil, eu não ia ter mais. Então eu fui traçando esse objetivo, e graças a Deus as coisas foram acontecendo de uma maneira positiva para mim dentro do clube. Foi muito legal. E, cara, assim, você tava falando aí da questão do Zico, né? Que por causa dele que você se tornou Flamengo. E, tipo, hoje em dia, você acabou de falar que ele te emprestou a chuteira, você marcou dois gols no jogo que ele organiza, que já é né, natural, assim. Já faz parte do calendário carioca, o Jogo das Estrelas. Sim. E, tipo, como é que foi o teu primeiro encontro com o Zico, assim? Olha, Débora, eu acho que eu falo isso porque fez parte da minha vida, da minha carreira. E eu cresci vendo o Flamengo jogar, aquele Flamengo do Zico, daquela geração, e eu cresci com uma admiração muito grande. E eu comecei a traçar desafios e sonhos na minha vida malucos. Por exemplo, quando eu vi o Flamengo ser campeão do mundo em 81, eu era muito pequeno, mas eu lembro, e eu falei aquele dia, nossa, meu sonho é ser campeão do mundo pelo Flamengo. Eu não tive essa oportunidade de ser campeão do Flamengo. Fui ser campeão do mundo pelo Real Madrid. Mas eu conquistei aquilo ali, daquele sonho. Então, não foi só uma admiração, um fã do Zico. Isso me ajudou na minha profissão, na minha carreira, Na tua formação, como objetivos, né, entendeu? Na minha formação. E toda vez que eu encontro com ele até hoje, eu te juro, até hoje, eu me emociono, eu sinto certo nervosismo, e é incrível. Ele me deixa tão à vontade, mas mesmo assim eu tenho essa questão essa admiração de ídolo, Foi do por cara causa dele que eu me espelhei na minha carreira. Mas a primeira vez, se eu não me engano, foi a despedida dele em Tóquio. Foi Kashima Antlers e Flamengo, em 94. O Estádio Nacional de Tóquio completamente lotado. E foi 2-1 o jogo. Eu fiz os 2 gols do jogo, fui o melhor jogador em campo. E aí no campo mesmo ali, a gente não teve muito contato, porque quando acabou o jogo, aquela todo correria, mundo duas horas né? de festa, de volta olímpica. Mas aí na volta para o Brasil no avião, ele volta no mesmo voo que a gente, e eu sentado na minha poltroninha ali, e eu só vejo um toquinho no ombro aqui, e ele levou uma foto do jogo, que nós dois estávamos na foto, no lance do jogo, e já autografada. Ele falou, eu não sei nem se eu devia te dar essa foto,
você acabou com o jogo ontem e a gente perdeu. Mas aí ele me deu a foto, falou, olha, parabéns pelo jogo, sucesso na sua carreira, já me deu algumas, enfim, Alguns toques, alguns né? toques legais, então aquilo ali eu fiquei olhando e eu não consegui falar nada. Né? Eu só peguei a foto, recebi, eu falei, Faltaram palavras. obrigado, faltaram palavras. Então, Cara, esse que foi o legal. primeiro momento que eu tive com ele e realmente esse momento marcou muito, muito minha vida. E hoje em dia vocês são próximos e Pô, tudo hoje mais. eu acho que eu tenho a liberdade de chamá-lo de amigo. É Legal. um cara que eu... e é engraçado no Zico, né? Só completando, você tem essa admiração e quando você conhece, você admira ele muito mais ainda. Aham. Que é um cara realmente diferenciado. É, um ser humano assim, do Exatamente. bem, né? Coração Então essa é bom, um pouco a história humilde. do meu coração flamenguista, que vem ali antes ainda da torcida, da admiração por ele. E aí quando chega aqui pra jogar no Maracanã, sabe? Torcida gritando seu nome, tinha Alô. aquele carinho depois, né? Você fez esse primeiro gol contra o Fla-Flu, embalou, a galera se amarrou em você e tudo. Como é que fica o coração nessa? Eu lembro que quando eu fiz esse gol, meu primeiro gol no Fla-Flu, tinha geral, Aham. eu não sabia para onde eu corria. É sério, eu fiquei tão Desnorteado. eu não sabia se era para direita, se era para... Eu sei que eu fico correndo aqui para a esquerda e me ajoelhei, eu abri os braços e aí a galera da geral veio, né? A geral era muito legal também, que a galera participava, né? E eu lembro também que vários momentos aqui no Maracanã, a geral cheia, eu pegava a bola na ponta e eu dava drible, eu via algumas pessoas driblando também, e pô, aquilo ali era uma energia muito legal, era uma energia muito positiva, porque eu jogava, claro, para o time, eu jogava para mim, para o time, essa era uma coisa... Pô, mas eu queria, de uma certa forma, ver o torcedor feliz, cara. Aham. E se eu pudesse, através do meu futebol, da minha maneira de jogar, levar isso para o torcedor também, e eu senti que algumas vezes, ou várias vezes, eu consegui fazer isso. Então, A modéstia. eu acho que era algo que completava, assim. Então, eu sentia que a participação do torcedor, que era fundamental aqui fora, ajudava muito, mas ajudava muita gente dentro de E campo. tu lembra qual foi a primeira vez que tu pisou aqui? Eu lembro. No estádio, É, no você estádio. não vai nem acreditar. Ah, Foi um Botafogo e Bangu. nada Porque a ver, eu vim né? acompanhando, Aham. foi em 86, 87, eu vim acompanhando meu irmão botafoguense. Ele, sabe, me trouxe para o Rio, a primeira vez que eu vim para o Rio de Janeiro. Aham. E ele falou, vamos no Maracanã. Eu falei, Elinho, que jogo? Botafogo e Bangu. Eu falei, vamos. Aí eu vi ver Botafogo e Bangu, não sabia. Pô, eu flamenguista, quietinho, né? Aham. Pequeno. Mas a primeira vez que eu entrei, assim. Como torcedor. Como Mais ou torcedor menos, né? foi. Mais ou menos, né? É, não, porque ele ainda não jogava. A primeira, não, eu jogava lá, escolinha. Sim. Mas assim, e como profissional, Ah, qual foi a sensação? Como tu se sentiu de entrar no Maracanã lotado vestindo o manto do Flamengo? Assim, tu consegue descrever não. isso? Eu confesso assim que é um momento assim que você entra em campo com o Maracanã, e aquela época principalmente, sei lá, 90, 100, 110, 120 mil pessoas, que eu já joguei várias vezes com esse público, você fica numa emoção muito grande, assim, é algo que você não consegue descrever. Mas ao mesmo tempo, você tem que trazer um controle emocional muito grande. Pra não Pra deixar isso- interferir no jogo. Para não deixar interferir, para isso não te abalar emocionalmente. Então, eu acho que eu consegui, de uma certa forma, trazer isso. Era aquela ansiedade, aquele frio, aquela emoção, mas a partir do momento que eu entrava em campo, parecia que eu só via realmente o torcedor, tentava ver essa conexão com a gente dentro de campo, porque senão realmente, emocionalmente, você tem que estar bem, E tem que estar saber- bem preparado. Agora, foram vários momentos assim. Eu acho que eu sempre coloco muito esse Fla-Flu, esse gol, que foi meu primeiro gol aqui, como algo realmente que eu não consigo até hoje descrever, assim, porque foi
um momento... Primeiro, tá jogando meu primeiro Fla-Flu de titular. Eu tinha jogado ali, eu sempre entrava no final, né? Eu lembro que a torcida me pedia, o treinador era o Júnior, o maestro, e o Júnior falava, ó, vou te soltar lá, vou te soltar lá. E chegou um momento que a torcida me pediu realmente para eu começar. Aham. E aquele jogo foi o meu primeiro Como clássico, titular. Fla-Flu como titular, e eu faço gol. E realmente foi emocionante, assim, E foi... aquele time naquela época tinha uma expectativa grande, né? Tem a história, claro, do Sávio Romário Edmundo. Como que foi ter o primeiro o Romário chegando daquele jeito, né? Que era uma coisa que, assim, acho que até hoje a gente não viu no futebol brasileiro, né? Naquele auge da carreira, tudo ele chegando. Como foi pra você lidar com aquilo ali também? E, claro, a expectativa que acabou não dando certo, tão certo depois. Eu acho que, primeiro foi... Você tá ali com 20 anos, e se firmando ainda no futebol, né? E chega um cara como o Romário, campeão do mundo em 94, melhor jogador do mundo, você tem ainda... mas aí vem um pouco a questão que eu falei, psicológica. Isso não pode te afetar. Eu acho que você tem que trazer para que te ajude, né? E realmente eu tracei isso também. Eu acho que foi assim, foram quase 3 anos jogando com ele. Acho que a parceria foi realmente fantástica. A gente... Acho que principalmente em 96. Se não ali, me foge muito os certo, né? números, foram 109 jogos, 140 gols da dupla. Então foi um Deu momento, muito certo. foi um momento muito legal. E eu recebo várias mensagens, assim, até hoje, meu Deus, essa parceria. Claro que Hashtag nós saudade. não tínhamos na época uma estrutura que a gente vê hoje. Era realmente um momento conturbado em muitas ocasiões. E a gente tentava superar isso tudo. Mas assim, a parceria realmente foi muito positiva, muito certa. Teve a questão da integração do Edmundo, mas foi um período difícil na carreira dele. Problemas pessoais e problemas dentro de campo também, em relação a lesões e tal. E acabou não dando certo, porque se criou uma expectativa muito grande em cima daquele ataque, do ataque dos sonhos, centenário do Flamengo, e que não se consolidou. Mas eu acho que foi uma etapa muito pequena também dele no Flamengo, né? Mas eu lembro muito bem dos momentos aqui, de vários momentos, várias vitórias, e várias vitórias com gols da dupla, né? Então isso marcou realmente bastante assim, a minha carreira também, principalmente a minha passagem aqui dentro do Flamengo. Assim, você tinha como característica na tua forma de jogar o drible. Sim. Você era muito bom nisso. E aí Obrigado. eu te pergunto, hoje em dia falta um bom driblador falta. no Bastante. futebol brasileiro? Bastante. E eu não venho trazer isso como uma questão de crítica, não. Eu acho que foi um processo natural. O futebol mudou, né? O futebol mudou, infelizmente, em alguns pontos. Eu acho que ele não pode ser mudado. Então, do que eu vivi na década de 80, 2000, meu Deus, o que nós tínhamos de dribladores, de jogadores que usavam as jogadas individuais para diversificar, para desequilibrar, para improvisar, era muito grande. Se eu ficar aqui, vão ser vários jogadores que eu vou citar e que eu cresci. Então, infelizmente, porque eu acho que muita gente, eu tenho relato de vários torcedores, e é muito legal isso, Débora, porque que vinham no Maracanã nas preliminares. Depois eu fiquei sabendo, quando eu comecei a jogar e tal, muitos torcedores falavam, olha, eu ia para preliminar no Maracanã, que a gente jogava preliminar, né, no Sub-20, para te ver jogar. Porque eu gostava daquele lourinho lá, na época eu jogava camisa 11 na base, com a camisa 11 eu gostava de chegar cedo para ver você driblando. Que era bonito se ver, né? Então, assim, eu acho que mudou muito, infelizmente. Não, eu acho que tem jogadores ainda que têm essa qualidade individual, esse 1 contra 1. Mas acho que o que a gente viveu na década de 90, principalmente, eu acho que mudou muito. Mudou bastante. E acho que você encantou a galera aqui e depois foi encantar o pessoal lá em Madrid também, né? Eu fui olhar o site do Real Madrid pra ver o que falavam de você e tudo. E aí a frase que tem lá, eu vou até falar aqui certinho. Reproduzir. Que era um drible, a finta e um pé esquerdo memorável. Então, assim, acho que
causou esse impacto lá também, o seu estilo de jogo, né? Causou, e assim, eu te confesso que eu não sabia a intensidade disso. Se realmente causaria algo tão diferente. E eu tive a felicidade de saber que causou realmente. A gente está falando de um clube gigantesco também, sabe? Com grandes jogadores. Então, quando eu chego lá, eu sabia da dificuldade, adaptação principalmente, meu estilo de jogo perdão, aqui no Flamengo, no futebol brasileiro. Eu tinha que me readaptar em algumas coisas lá na Europa, no Real Madrid, a questão tática, mas eu sabia que uma coisa eu não podia mudar nunca, que era o meu estilo de jogo. E eu lembro quando eu cheguei lá, o Roberto Carlos, ele me deu um toque legal, ele me chamou, tá? Ele falou, olha, é isso, aqui, taticamente, você tem que aprimorar, você tem que conhecer muito mais o futebol europeu, e você vai aprender isso rapidamente. Agora, não mude o seu estilo de jogo. Não mude. Pega a bola, vai pra cima. Ele até brincava assim, olha, se você perder a bola, eu tô aqui atrás. Eu jogava, só que tá aqui atrás, não. Tava, ele né? me dava a bola e ele passava toda hora, né? Então, assim, eu acho que isso fez com que também o torcedor, um outro grande estádio, né, que eu tenho um carinho muito grande, que é o Santiago Bernabéu, me abraçou de uma forma como a torcida do Flamengo sempre me abraçou aqui no Maracanã, né? Então isso foi legal. Então esse estilo, eu acho que de certa forma esse estilo me trouxe para algo diferente assim na minha carreira, né? Eu não podia abrir mão do que eu sempre tive, vamos dizer, e que muitos achavam, com um estilo e um padrão de jogo que era justamente o drible, que era desde pequenininho lá no Espírito Santo, que eu driblava e o pessoal gostava. Então eu consegui, graças a Deus, trazer isso até o final da minha carreira. E era uma época diferente no Real Madrid, né? Que hoje em dia a gente vê o Real Madrid ganhando Champions toda hora. Todo ano o Real Madrid tá lá ganhando Champions. Quando chegou era uma pressão maior, né? Quando eu cheguei, foi justamente na temporada 97, 98, o clube estava há 32 anos sem ganhar Champions. Então era uma pressão muito grande. A gente ganha e a gente quebra essa barreira dos 32 anos, depois a gente ganha em sequência, mais recentemente, então 14 Liga dos Campeões na história do Real Madrid, né? Então foi um momento difícil, um momento que quando eu cheguei lá eu confesso que de um certo receio, apreensão, porque era um futebol, como eu falei, totalmente diferente, mas é aquela desde a base que eu falei, né? Eu tracei minha carreira por metas, por objetivos e por fases. Eu tenho que enfrentar essa primeira fase aqui. Primeira fase qual é? Me firmar, se possível ser campeão, conquistar o coração do torcedor. E aí, pum, e depois... tem que ser muito focado, né? Porque como você falou, a questão da emoção. É difícil. Tipo, você tem que administrar muito bem a questão de você estipular as tuas metas, você ir alcançando as tuas metas e, tipo assim, não deixar isso subir a tua cabeça. Eu acho que isso... a gente está falando dentro e fora de campo também, né? Sim. Então, a gente quando traça metas, a gente traça objetivos, a gente pode planejar, a gente pode... Só que a gente não sabe se vai conseguir. Sim. Então, mesmo fazendo tudo isso, você tem um risco muito grande de não atingir esse objetivo, né? Mas, se você traça, se você planeja, você pode minimizar esse risco e esse erro. Então, eu acho que eu trouxe na minha vida, tanto dentro como fora de campo, essa questão um pouco mais ampla. Então, para mim eu não estou indo contratado pelo Real Madrid. Não é somente isso. Eu quero fazer história nesse clube, né? Eu quero fazer história no futebol europeu. É difícil? Muito. Tem que lutar cada vez mais. Mas esse era o meu objetivo. Então eu tracei isso, graças a Deus. Foram 10, 11 temporadas no futebol europeu. E confesso que foi algo extraordinário, não só na minha vida profissional, não, na minha vida pessoal também, né? Familiar, cultural, estrutural, isso me ajudou muito na minha vida. Foram nada mais, nada menos que 3 Champions League. Pouca coisa, né? E a tua primeira, no caso da tua primeira temporada, 97, 98, tu acha que essa foi a mais especial? No caso, tem um carinho ou essa
Qual foi a Essa mais foi, especial? eu acho que sim. Eu acho que por conta do... Assim, tô perguntando isso justamente por conta do tempo que o River Plate estava sem conquistar esse título. River Plate, olha, gente. Foi Real Madrid. Desculpa. É porque ele falou River Plate aí um tempo atrás, aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas Real Madrid. E também por ser o teu primeiro ano lá com eles. Essa foi a mais, eu acredito que foi a mais importante. Porque foi a primeira temporada e foi a temporada de afirmação. Podia dar tudo errado. Eu não me adaptar, eu não gostar, eu ser vaiado, a gente não ganhar nada. E eu falar, não é isso que eu quero. Eu vou voltar. Uhum. Não era esse o meu objetivo. Uhum. Mas eu acho que foi a primeira temporada justamente a mais importante na minha passagem na Europa. Foi a adaptação, que foi muito difícil no começo. Você tem que aprender rapidamente essa questão campo, taticamente. Tem que mudar um pouco o seu estilo de percepção tática, técnica, de adversário. Lá eles estudam muito o adversário também. E eu chego nessa temporada de 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Então cada fase que a gente passava parecia que eram 40, 50, 60 anos que o clube não ganhava a Liga dos Campeões. E já era o maior ganhador. Então era realmente uma pressão muito grande. E quando a gente ganha aquela final da primeira temporada contra a Juventus, que era a favorita, a Juventus do Zidane, Uhum. aquilo ali foi algo surreal. Que a Espanha parou, Madrid parou. Então... E foi legal, porque me deu um pouco mais de tranquilidade Para a próxima temporada. E para ganhar aquele Mundial também, que é... Exatamente. O torcedor do Flamengo te amou mais ainda também, né? Aí foi a história, né? E aí teve justamente na seguinte temporada, eu me firmando cada vez mais, teve lá o Mundial em Tóquio em dezembro, que a gente foi campeão também. Então ele foi uma sequência de coisas boas e de uma história legal que eu consegui traçar no futebol europeu. Tu acha que o Vinícius Júnior, ele pode estar se encaminhando assim para ser um... Tem tudo para ser um novo sábio, talvez, é isso? O Vini o que ele atingiu já é algo incrível. Incrível. Um garoto, um atleta jovem ainda, que teve muita dificuldade no começo, que é normal. Uhum. É um menino que praticamente não tem nem transição, né, de sub-20, ele sai direto do sub-17 profissional. E muito falar, e lá... Não, e eu logo acompanhei Flamengo bem, e Real Madrid, acompanhei né? principalmente as duas primeiras temporadas dele no clube, era muito criticado, porque não sabe, não termina a jogada, não sabe finalizar, que não tem intensidade, e muita gente me perguntava, eu falei, mas peraí, a gente está falando de um menino de 18, 19 anos, como ele pode ter tudo isso com tão pouca idade? Então é um processo de conhecimento da parte física, da parte tática, de aprimoramento de partes essenciais dentro de campo, que é controle. Ele não teve isso praticamente no futebol de base. É uma cobrança muito grande. E é muito legal, porque o clube teve essa visão, teve essa paciência, e ele trabalhou muito. Apesar de críticas, de cobranças, eu via que ele trabalhava para chegar no nível que ele chegou. Então, já está fazendo algo fantástico. O ano passado, a temporada passada, foi extraordinário na Liga dos Campeões. Ele consegue decidir o título, o gol da vitória. Então, eu acho que tem muita coisa por vir ainda. Eu torço muito por ele. E agora vai ter um Flamengo e Real Madrid aí, né? Rapidinho, antes da gente entrar nesse assunto, fazer um agradecimento aqui especial à Santa Forneria, tá sempre dando aquela moral, né, com um cafezinho. Santa Forneria fica aqui no Boulevard Maracanã, você não precisa pagar para entrar, é só você vir aqui até o Maracanã, falar que vai ali na Santa Forneria, tem café, tem almoço, tem happy hour, enfim, tem tudo para sua refeição. Agora eu quero te perguntar, você quer café expresso? Quais são as opções que tem aí? Café expresso cappuccino? Expresso ou cappuccino? Expresso. Um expresso com aquele bolinho? Manda aí pra gente, tá? Pra mim não é expresso, não. Você quer o quê? Só uma aguinha. Só, Tá de boa. uma aguinha aqui pro nosso amigo. Pra mim é só um cappuccino assim de leve. Voltando aqui à programação,
A gente vai entrar nesse assunto. Vamos. A gente, calma o coração, Thiagão. Se Deus quiser, né? Se Deus Ele quiser, deu vai ter o mole, Flamengo e Real sabe? Madrid, né? Ele deu... Ele deu mole, sabe? Porque eu pergunto assim, trouxe a camisa para ele autografar? Ele, não, tava na casa da minha sogra. Deu mole. Esqueci. Agora vai ter que agendar depois um outro negocinho. Eu tô sempre no Rio também, não tem problema não. Agora, você tem uma relação assim com o Vinícius Júnior? Vocês se falam? Eu, de Tem vez em a quando, proximidade? até ultimamente... Tá Até- rolando um negócio. Viva Chile. Chile. O pessoal do Chile tá animado. Eu falei várias vezes com ele, até que mais recentemente não, né? Porque também a gente entende a minha agenda dele e tal. Mas eu tive algumas... de vez em quando eu mandava uma mensagem, somente depois do título, de gols importantes. E é legal, ele responde prontamente, assim. Então, estive em Madrid há um tempo, algum tempo, uns 2, 3 anos, se eu não me engano. Eu fui na casa dele, me recebeu, me deu uma camisa. Ele estava no Flamengo ainda aqui, meio que se transferindo para o Real Madrid. Ele esteve em Florianópolis, ele foi na minha casa também. Então, Bom que teve essa é muito troca, legal, né? porque assim, a gente pega na história desses dois gigantes, Flamengo e Real Madrid, foram apenas 2 jogadores, né? Que jogaram no Flamengo e jogaram no Real Madrid. Então, assim, de mais de 100 anos de história, foram praticamente duas negociações, né? Então, não é fácil. E quando acontece algo como aconteceu com ele recentemente, da ida dele para o Real Madrid, eu fico muito feliz, porque não é fácil. Aí a gente pega toda essa questão do passado, dos desafios, das dificuldades que a gente tem, e quando chega no Flamengo, a gente joga, a gente vem para o Maracanã, a gente faz gol, a torcida grita o seu nome, depois vem um gigante também, como o Real Madrid, e te leva e te contrata. Gente, são conquistas que a gente tem que guardar com muito carinho, assim. Então eu fico muito feliz pela conquista que ele teve e continua tendo, né? E tem muito mais para agregar, né? Total. Eu até estava lendo hoje de manhã, mas, enfim, a gente não sabe até que ponto é verdade, que o PSG, não sei se tu viu isso, o PSG vai tentar tirar o Vini Júnior do Real Madrid justamente por conta daquela negociação ano passado com o Mbappé e tudo mais, com uma certa vingança. Só que eu também li nessa mesma matéria que o Vinícius Júnior assinou na metade do ano passado o contrato, renovou até 2027, ou seja, tem uma multa milionária aí, milionária, difícil, literalmente. Mas assim, eu li, mas é aquilo, né? Só para vai poder querer, apimentar não, um mas ele não vai pouquinho. deixar. Acho difícil também. Agora, você consegue... Quanto tempo de carreira? Ai, 20 meu anos? Deus. Foram 20... Profissional? É. Profissional 92, foi quando eu tive a primeira participação lá no... 18 anos. Então, 18 anos, profissional. Sim. Top 3 momentos, assim, marcantes na sua carreira. Meu Deus, difícil. Caraca, da carreira? Sim, você como profissional consegue, tipo assim, colocar em seu pódio? Ai, meu Deus. Primeiro, segundo, terceiro lugar, top 3. Olha, eu acho que são tantos momentos, mas eu vou falar, de repente, momentos de campo, né? Eu acho que teve 3 momentos que... Acho que o primeiro foi aqui, no Maracanã. Seu cafezinho. Muito obrigado, Obrigada, Santa Fornaria. Santa Forneria. Eu acho que 3 momentos, acho que foram 3 conquistas que realmente eu fiquei assim, muito, muito feliz. E para mim foi uma emoção muito grande. Eu tinha subido em 92, com 18 anos, enfim, com a participação naquele elenco campeão brasileiro de 92, e para mim foi aquilo ali, eu sempre falo que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha carreira, né? Porque mesmo sem jogar muito, eu participei daquele elenco vencedor, campeão brasileiro, uma experiência muito grande, e que a gente conquistou aquele campeonato brasileiro.
Mas assim, eu acho que aquele momento foi muito importante na minha carreira. Mas em 96, a gente ganhou o Campeonato Carioca invicto. E teve a Taça Guanabara contra o Vasco, que foi 2-0. Um gol meu do Romário. Depois veio a Taça Rio e o Campeonato Carioca, consequentemente, né? A gente ganhou os 2 turnos. A gente tinha um elenco muito forte. Aquele título para mim foi inesquecível, assim, porque eu ganhei ali meu primeiro título jogando realmente, sendo protagonista, vamos dizer assim, o Maracanã lotado. Então eu fiquei numa emoção, na felicidade muito grande. Eu fiquei assim, por muito tempo, lembrando aquele momento, com a torcida, tal, a gente dando volta olímpica aqui. Eu acho que esse foi um dos grandes momentos. Pelo Real Madrid, sem dúvida, o Mundial em 98, porque era algo também tão sonhado na minha carreira, como eu falei anteriormente, de 81, que eu falava, meu Deus, eu tenho o sonho de conquistar, de ganhar um campeonato mundial, não sabia nem se eu ia jogar futebol, né? Mas ali eu fui e a gente venceu aquele Mundial. E teve um outro momento também, pelo Zaragoza, que foi, acredito que um dos maiores times da história do Zaragoza, que a gente vence a Copa do Rei contra os Galácticos do Real Madrid, logo depois que foi para o Zaragoza, né? Em um jogo que ninguém esperava, a gente ganha um 3-2, a gente conquista aquela Copa do Rei e a gente é campeão da Copa do Rei pelo Zaragoza. Então, um clube que eu saí dando volta olímpica, sozinho no estádio de pé gritando meu nome. Então foram 3 momentos, eu acho que assim, momentos de conquistas, de emoção mesmo. Eu acho que esses momentos foram especiais para mim. E seleção, sabe? Você teve aquela campanha... Quer limpar isso? Sujou um pouquinho. Teve a campanha do pré-olímpico, teve Olimpíadas também, né? Como é que foi essa experiência de jogar uma Olimpíada, de sair com bronze, enfim? É uma experiência fantástica, né? Você vestir a camisa da seleção brasileira, e foram vários jogos, principalmente na seleção pré-olímpica, depois na seleção principal. Eu tive a oportunidade de jogar Olimpíadas, a gente ganha, que para mim só vale o título. Não, para mim, a Olimpíadas são 3 medalhas. Sim. É claro que o objetivo é sempre a medalha de ouro, mas eu lá, tá na minha estante, tá na minha parede lá, medalha de bronze. Eu sempre falo que é tão difícil você disputar uma Olimpíadas, é um sonho de tanta gente, tantos atletas, já é difícil. Se você sai medalhista, meu Deus, tem que guardar com carinho, não tem jeito. E teve o pré-olímpico antes disso também, que a gente ganha em Mar del Plata. Absurda do a gente ganha, foi 2-2, a gente jogava pelo empate, eu fiz o segundo gol, a gente ganha o título. E outros momentos com a seleção brasileira também, a Copa América e tal. Ronaldo então, no seu banco? O Ronaldo ele dividiu o quarto comigo, né? Então você imagina. Então tu tem história para contar, né? Desses bastidores aí. O Ronaldo extra-campo. tinha medo de escuro. Mas o que de legal é interessante você tem para contar? A gente ficava... Eu não sei nem se ele vai lembrar essa época. Tem 2 episódios com o Ronaldo. Que a gente dividiu o quarto e a gente não ficou em Atlanta, né? A gente ficou em Miami. E era aqueles hotéis com bangalôs, golfes, que à noite era breu, né? E eram casas. E a gente ficou junto, então a gente dividiu. Eu lembro que eu cheguei na casa primeiro, eram 2 quartos, um embaixo e um em cima. Eu botei minha bolsa no quarto de baixo e lá de cima. Daqui a pouco toca de madrugada a porta, falou, sabe, posso botar o colchonete aí no chão, cara? A gente foi, cara. Pô, lá não dá pra dormir sozinho não, cara. É muito escuro lá, cara. E engraçado que aquela Olimpíadas, praticamente a gente dividia, né? A gente ficava no quarto, mesmo quarto, e um dormia no colchonete no chão, o outro dormia na cama. Pra gente... Pô, é um cara que eu conhecia. Tava naquele momento dele de transição até pra contratação que ele fechou pro Barcelona e tal. E teve o episódio do livro também, o livro do fantástico do Garrincha, Estrela Solitária, que o livro estava lá em cima da mesa 1 semana, né? E nada dele ler, era dele. Eu falei, Ronaldo, posso ler esse livro? Ele falou, não, pode ler tal. Eu comecei a ler o livro lá, o tempo vago, eu sempre gostei muito de ler. Gostei, só que o livro era muito grande, eu não acabei. E eu levei.
Levou embora o livro dele. Levei embora. Aí teve um eu pelo Zaragoza, teve um Real Madrid Zaragoza no Santiago Bernabéu, ele no Real, né? Aí antes de começar o jogo, a gente fui lá falar com eles, cumprimentar. Eu falei, aí, beleza, tal. Eu falei, ó, isso anos depois, né? Isso aí foi 10 anos depois. Ele falou, ó, devolve meu livro, não esqueci não. Do nada. Ó, devolve, tu roubou meu livro aí. Eu falei, caraca, tu lembra disso, cara? Tu nem lia o livro. Eu falei, não, pode me devolver, né? Aí foi uma brincadeira assim, mas foram momentos legais, né? Eu tive a felicidade de realmente jogar com muita gente fera, assim, muita gente Galera boa. que jogava um pouquinho de bola, né? Muita gente boa, tanto no Flamengo, claro que no Real Madrid, na época eram vários jogadores Várias de seleções, estrelas. Aí depois chegou o Zidane ainda um pouquinho antes de você sair, né? Até quando eu cheguei no vestiário, quando fui contratado no Real Madrid, a primeira semana, eu olhei pro vestiário, eu te juro, eu me perguntei, falei, o que eu estou fazendo aqui? Sério? Eu te juro. Você achava que você Aí não eu falei, tinha... eu comentei até com o Roberto, né? Eu falei, Roberto, que isso, cara? Assim, eu sempre acreditei em mim, né? Mas não estava dentro da tua meta, mas assim? eu era atacante no Flamengo. Vamos lá. Eu lá no Real Madrid, eu me adaptei um pouco mais como um quarto homem, jogando pela esquerda, que eles gostavam muito também, mais para jogar no individual e tal. Mas eu chego lá, tem 4 atacantes. O Raul, o Morientes, Mijatovic e o Suker, artilheiro da Copa do Mundo de 98. Só isso. Aí eu olhei e falei, cara, não vou jogar onde? Dois jogam. Eram 4-4-2. 2 jogam. Eu falei, vai ser difícil pra caramba. Aí eu falei, olha, eu não tenho outra saída, né? É trabalhar e fazer com que o treinador te veja. E isso aconteceu, graças a Deus. Deixa mas era teu difícil. nome lá marcadinho. Era difícil, né? A gente tá falando de jogadores na época, que quando eu cheguei lá, o Fernando Redondo, o Sidoff, o Roberto Carlos, o Roberto mesmo, né? Fernando Hierro, Sanches, enfim, era tanta gente boa que você falava, pá, a dificuldade vai ser muito grande. Mas é legal, porque a galera ali, o pessoal me recebeu muito bem, cara, muito bem, impressionante. Assim. Isso fez a diferença? Eu temi um pouco isso, de como seria a tua chegada. essa recepção, sabe? Então, o clube, nem vou falar, os jogadores e principalmente a torcida realmente me abraçou desde o começo ali. E você acha que depois de ter esse contato com tanta gente, assim, como você falou, né, jogou com o Ronaldo, com o Romário, com o Zidane, enfim, como é você saber que você também virou uma referência pra galera mais nova? A gente falou do Vini Júnior mais cedo. Como é que você vê isso? Pra mim é engraçado, cara, porque assim, pra mim não vale só essa referência para muitos jogadores ou ex-jogadores, né, que me veem como uma figura legal, um ídolo, uma referência, vamos dizer assim. É para todo mundo. Eu te falo isso assim, de coração. Eu tenho uma satisfação muito grande, eu recebo muitas mensagens de tanto carinho, sabe? A própria quando eu sentei aqui, você falou que eu era referência, que eu era um ídolo, o primeiro ídolo na história. Cara, isso para mim é de tudo. E com toda a seriedade, de tudo que aconteceu na minha carreira, foram coisas maravilhosas, difíceis também, ruins, mas coisas maravilhosas. Isso para mim é o que mais fica. É o que mais fica. Eu me tornar uma referência para alguém, para uma pessoa, isso é o que mais me comove, assim. Porque no final, eu acredito que eu tenha ajudado, até inconsequente não, sem querer, muita gente, tanto dentro como fora de campo, né? Principalmente fora de campo, né? Em relação a profissionalismo, a comportamento. Então essa foi a minha grande preocupação quando eu jogava. E sabe quando começou isso, Débora? Eu sabia já no Flamengo que eu era um ídolo para muitas crianças, para muitos adolescentes, porque eu recebia isso. Antigamente era carta, né? Toda essa história. Mas teve um evento que eu fui escolhido pelas crianças em todos os colégios, todas as escolas do estado do Rio de Janeiro, como a maior referência. E eu lembro quando depois do treino da Gávea, eu fui pro vestiário, quando eu voltei, o campo da Gávea estava tomado de crianças e adolescentes me esperando. Caramba! Ali realmente eu falei,
olha o tamanho... Você teve um pouco de noção do que realmente... Ali eu falei, olha o tamanho da responsabilidade que você carrega. Sim. Então assim, eu falei, a partir desse momento ainda mais, eu tenho uma responsabilidade com esses meninos, com essas crianças, com essas pessoas, muito grande. E eu não posso decepcioná-los. Então eu trouxe um pouco isso também, porque de uma certa forma, eu queria ajudar como... muitas vezes eu não sabia como, mas de repente era uma fase e era um momento que eu podia ajudar através de boas escolhas, de comportamento, de profissionalismo. Isso eu tinha essa responsabilidade de passar para esses meninos. Se eu passei, eu não sei, mas eu confesso que eu tentei. E agora você trabalhando também com essa parte mais de empresário, trabalhar com galera de base, acho que também ajuda bastante isso, né? Ajuda, não é fácil. Que é outro mundo também, né? O futebol realmente mudou muito, muito. Nesse ponto, infelizmente, para pior. Tá? Então a gente vê tantas coisas hoje que muitas vezes a gente passa, a gente aconselha, só que a gente não pode entrar na cabeça da pessoa e mudar ela radicalmente. Mas é um processo, é um trabalho, e o que depender do que a gente puder fazer fora de campo, a gente vai tentar fazer. Só dando uma pontuada aqui, galera, que se vocês estiverem ouvindo algum barulho, algum ruído, é porque a gente está aqui gravando, mas o Maracanã está funcionando normalmente, está rolando o tour, inclusive estão aparando a grama, porque então só para vocês saberem, né, que está tudo funcionando. Então se vocês ouvirem algum barulho, assim, não achem estranho, tá bom? Seguindo aqui o fluxo. Sobre o Flamengo, você acha que craque... O Flamengo tem essa capacidade de fazer em casa? Sim, total. Eu acho que sempre teve e continua fazendo, né? Eu cheguei numa época que eu lembro quando eu cheguei na Gávea, me levaram para uma sala que tinha um quadro imenso, uma foto, não me lembro realmente qual é a foto, mas a frase era craque o Flamengo faz em casa. Então isso em 88, isso, com 13 para 14 anos. Isso é o DNA do clube. E a gente vê que isso continua sendo feito de uma forma realmente muito mais, a cada dia mais profissional, né? Então, claro que o Flamengo hoje se tornou algo que está cada vez maior. Uma grande potência. Cada vez mais gigante e com vários jogadores... até no elenco atual, que não cresceram dentro do clube, que não cresceram dentro da base, mas eu acho que o clube está conseguindo mesclar essa experiência, vamos dizer, ao mesmo tempo com esse DNA que é da sua base. É um DNA que não tem jeito, não tem como sair, né? É o DNA que você revela grandes jogadores e você consegue manter também muito o aspecto financeiro, esse corpo financeiro do clube, então não tem jeito. Mas eu acho que continua sendo feito um trabalho muito bom, um trabalho bem profissional. Desses jogadores atuais, eu lembro que eu vi no seu Instagram uma vez, a foto do Felipe Luiz, você falou assim, tudo começou com um almoço lá em Madrid e tal. Você pode contar um pouquinho dessa história aí? O Felipe foi... Na verdade eu tenho os meus dois sócios, né, que é o Marcos Marinho e o Guilherme Siqueira. Siqueira foi ex-atleta, ex-jogador do Atlético de Madrid. Jogou com o Felipe no Atlético de Madrid, no Benfica, enfim. E cresceram juntos no Figueirense, desde a base, né? São muito amigos e tal. E aí teve um almoço em Madrid, totalmente fora desse contexto, tá? E já no final da viagem, né, a gente foi a trabalho e tal, visitar alguns clubes, e o Guilherme falou, vou falar com o Felipe pra gente almoçar junto. Ele estava no Atlético de Madrid. Aí marcou, nós quatro, fomos almoçar. Só que o Marcos, que é meu outro sócio, falou no Uber, vocês já pensaram uma coisa? Felipe no Flamengo. Aí a gente falou, até na hora a gente falou, cara, Marcos, seria tipo assim, um pouco... não viaja, meio que na hora. Tá bom. Beleza, aí passou. Aí no final do almoço, o Marcos falou, Felipe, jogaria no Flamengo? Aí o Felipe falou assim, o único clube no Brasil que eu jogaria.
Caraca, surpreendeu. Aí ele sabe muito mais essa história do que eu. Aí ligou, opa, o alerta, né? Aham. Isso Então, foi quando? Isso foi... Qual ano, assim? Ele veio em 2019, Aham. em junho. No meio do ano. Isso foi fevereiro, março. De 2019? 2019. Então, peraí, vocês que intermediaram alguma coisa? Foi. Sim, a gente trouxe o Felipe. pro É Flamengo. Sério? Sério. Eu não sabia disso. Foi, Tu sabia foi. disso? Eu soube por causa Não, desse foi. Um post almoço lá. em Madrid. Caraca. E aí foi nessa questão, mas ficou ali aquela interrogação. Ficou no ar, né? Ficou no ar, mas a gente começou, Mexer os pauzinhos, talvez o conversar. Guilherme, o Siqueira e o Marcos até começaram a falar mais com ele e tal. E aí, estava acabando o contrato dele com o Atlético de Madrid. Ele tinha proposta do futebol europeu ainda, mas começou a cogitar essa hipótese, a gente começou a falar com o Flamengo. E aí ele não... Porque o Felipe é um cara muito profissional, muito sério. E a única coisa que ele falou, olha, eu não posso decidir nada antes de encerrar realmente o meu contrato com o Atlético de Madrid. E tem a Copa América também. Depois, e a gente foi Amadurecendo. conduzindo aquilo ali, conduzindo juntamente com o Flamengo, tal, e chegou no momento certo, concluiu a negociação e tal. E veio, tá E aí. aí o resto é história, né? E tá Tem aí. história nisso. É muito Se legal. Deus quiser, é muito mais um legal. capítulo de história agora, né? Que Quer entrar nesse todo mundo assunto espera, agora? né? Acho que ninguém melhor do que o Salve. Ninguém melhor do que o Salve ansioso pra do falar Flamengo sobre e Real Madrid, isso, né? gente. Não Acho tem como fugir, né? Não tem como fugir, né? Não, isso não tem como tem. fugir. Você quer mais uma água? Não, tá Mais um cafezinho? Não, tá ótimo. Tá de boa? Thiago, quer alguma coisa? Não, tô Aproveita a Santa Forneria, né, Tá gente? bem, tá de boa. Ah, então tá bom. Vamos. Vai, Thiago. Não, é faz a isso, assim. pergunta que Ninguém você melhor quer. do que você pra falar sobre esse possível Flamengo e Real Madrid, né? Que todo mundo espera que aconteça. seria histórico pra mim, seria... Não pra mim, né? Pra todo mundo. E o que você acha que pode dar nesse jogo aí? Seria... Eu acho que eu sempre falo, né? Muita cautela, porque tem uma semi Claro. e não é fácil, tá? A gente já viu surpresas na história desses mundiais, então... Mas falando de uma suposta final Flamengo e Real Madrid, seria... Eu acho que pro futebol fantástico. A expectativa é muito grande, né? Espero que isso aconteça realmente. Para mim, assim, eu sempre falo que eu tenho que ter muita cautela, né? Claro. Quando eu falo de Flamengo e de Real Madrid. Mas assim, uma coisa, eu sempre falei e vou falar até a minha história final, né? O meu DNA é rubro-negro, eu sou Flamengo. A minha alma é vermelho e preto, eu sempre falo isso. Eu falo no Flamengo, eu me emociono. Então, assim, eu cresci em Vila Velha, no Espírito Santo, sendo Zico, sendo Flamengo. Eu trago isso na minha vida. Então, isso eu não posso... Tem como negar, né? Não posso negar, eu sou Flamengo. Essa é a minha vida. Agora, tem um clube que é parte da minha história, que eu tenho um carinho realmente imenso. Admiração, carinho. Foi o clube que me abriu as portas do futebol europeu, que me levou, que apostou na minha contratação, sabe? Que me deu todo o carinho do mundo também, na Espanha, que eu fui abraçado como eu fui aqui no Maracanã. Quando eu falo Maracanã, no Brasil, mas propriamente no Maracanã, eu fui abraçado também pelo Santiago Bernabéu, pelo torcedor do Real Madrid. Então foram conquistas históricas, inéditas na minha carreira também dentro do clube. Então são dois clubes que eu tenho um enorme carinho, sabe? Só que assim, eu sou, como eu falei, Flamengo. o sangue é vermelho e preto, Então sabe? nem fica dividido. Hã? Nem fica dividido. Não, assim, é porque eu falo que eu tenho muito cuidado para falar isso, porque são dois clubes que eu Você amo tem realmente, história, que eu você amo, que conquistou eu tenho título. história, que eu amo, que eu tenho carinho. E os torcedores te amam o também. torcedor, Claro. exatamente. São duas torcidas que a conexão com essas duas torcidas ela é muito forte. Ela é muito forte, entendeu? Mas assim, e ao mesmo tempo eu quero eu sonho desse jogo acontecer. Eu acho que para todo mundo, né? Pro bem Claro. do futebol, espero que aconteça essa final. Respondi? Não, Respondeu, claro. tava ansioso, Não, tá deixei até pra respondido. ele falar. Mas é isso. Assim, não tem nem como ficar dividido, né? Porque, como você falou, como a gente estava falando, é história, são títulos, é o carinho da torcida. E você acha que o Flamengo leva?
Essa é uma questão realmente... Se acontece jogo, Você é assim... acompanha Real Madrid Acompanho direto. e acompanha Flamengo, obviamente. Acompanho. Pelo que você Dois. Eu acho que... vê, o estilo Ah, tem jogo, eu acho, né? Acho que assim, não é Não, é meio não, difícil. É questão são- de detalhe, é questão de quê? É assim, que pode um jogo fazer a único. diferença. Conhece a possibilidade de Flamengo e Real Madrid, um jogo único. Acho que pode acontecer de tudo. Se o Flamengo tem chance, claro que tem chance. O time do Flamengo é muito forte. É muito forte. Real Madrid, meu Deus, é um gigante europeu. Você pega o passado recente do Real Madrid também, é difícil, né? E o Real, eu tive a oportunidade de jogar 5 temporadas lá. É assim, é um time que nunca está morto. Todo mundo fala, o Real Madrid está numa fase. O Real Essa Madrid tá última numa Champions fase. mesmo foi... Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Liga dos Campeões da Europa de 99 e 2000. A gente acaba em sexto no Campeonato Espanhol. A gente vai para a final contra o Valência, que era um timaço do Valência, era o favorito para a final. Foi a final em Paris. E se a gente não ganha aquele jogo, a gente fica fora da Liga dos Campeões. Você imagina o Real Madrid fora da Liga dos Campeões. A fase não era boa. A gente vai para Paris e faz um 3-0 no Valência, Ou seja, que era para ser 5-6. Então, assim, o que eu falo é um time que ele nunca dorme, ele nunca está morto. O Real Madrid, em momentos difíceis, em momentos, ele está sempre ali. A história Claro. diz. E a história é recente também. Mas a gente está falando de dois grandes, e eu falo isso com toda a minha visão de ex-atleta, de uma análise tática, técnica. A gente está falando de dois elencos fortíssimos, dois grandes elencos, com grandes jogadores, individualmente falando principalmente. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, é aquele tipo de jogo que qualquer erro ele é fatal. crucial. Então, é jogo muito bem Dos detalhado. detalhes. Os detalhes, ele realmente pode fazer diferença. Espero que seja, porque eu acho que vai ser vai Ah, ser tá bom. bom. seria realmente um grande jogo. Vai ser gostosinho assistir, né? Agora, antes da gente começar o nosso podcast, soltaram ali que você tem uma novidade para revelar em primeira mão pra gente. Tô ansiosa por esse momento também. É verdade, olha, é um projeto que foi conversado muitos anos atrás, tal, mas que recentemente ganhou um corpo muito grande, que seria um documentário, né, um filme Legal. sobre a minha carreira. Caramba, que legal. E aí a gente são várias etapas, claro, é um processo de... A Então é produção... uma coisa muito... Eu acho que como eu sempre fiz na minha vida, na minha carreira, de detalhes. Eu acho que os detalhes fazem a diferença, né? Então... E nada melhor que esse start, Marrocos, Sério, vai começar lá? dessa grande possibilidade, Flamengo e Real Legal, Madrid, legal. de ter um início ou parte de começar esse projeto, essa execução, entendeu? Caramba, Então, muito bacana é isso. um documentário, a gente está falando de muita história, né? Sim. A gente está falando de Vila Velha, do Espírito Santo, de todo esse processo até o final da minha carreira, até na minha vida pessoal, do pós-carreira. Então é um projeto aí que a gente está trazendo pessoas realmente muito, muito competentes que estão por trás disso. A gente está falando de amigos e pessoas que trabalham com cinema, que é o próprio Marcos, que está me ajudando, o Renato Martins, que trabalha com cinema, o cineasta Lula também, que é o cara que fez vários filmes em Hollywood, que é um rubro-negro, meu admirador também. Não, ele entendeu? deu até uma paradinha assim, uma pausazinha. Então são caras que trabalham, são flamenguistas, que trabalham com cinema muitos e muitos anos. E a gente está falando de nível, como eu falei e tal, e que me viram crescer aqui nas preliminares. Legal. Então quando... Peraí, só uma dúvida. Tem Maracanã nesse teu documentário aí? Total. Nessa história toda? De repente aqui já vai fazer parte. Opa, já inclui isso aqui. Olha só isso aqui. Esse takezinho, agora aproveita Então que tá vazio. é um projeto, é um start inicial que a gente já começou, né? A gente está trabalhando nisso, em reuniões e tal. E que vai ser realmente o start inicial ali, vai ser
A gente ia aproveitar esse gap de Marrocos, da possibilidade Caraca, de tudo a Flamengo e ver. Real Tomara que Madrid. dê certo, Vai dar, né? E ali a gente inicia todo um processo. Ó, primeira mão, hein? Ó, primeira mão, valoriza isso, hein? Primeira mão, Valoriza cara. isso. Legal Muito pra caramba. obrigada, inclusive, pela confiança, né? Também de compartilhar isso aqui com a gente, pela oportunidade de compartilhar isso aqui em primeira mão. Inclusive, vai estar no corte amanhã, Luiz que lute. Agora, assim, você quer falar mais alguma coisa Não, sobre o não, mas tá documentário? ótimo. Não te cortei, Tá não, ótimo. né? Não, Pelo amor de nada. Deus. Agora, assim, a gente está caminhando para o final do nosso podcast e sempre, todo finalzinho, a gente tem um quadro fixo. Agora eu posso falar isso. Agora pode, agora pode. A gente tem um quadro que é chamado Acréscimos, porém, a quantidade de, no caso, o tempo, né, que a produção estipula ali, não são os minutos que a gente vai ter a mais. Na verdade, é a quantidade de perguntas que a gente tem para fazer, que é tipo um bate-bola, entendeu? Tá. É um ou outro, beleza? Resposta, E aí, resposta direta, simples? Isso, eu vou te dar as opções, tipo, é bate-bola, entendeu? bom. Aqui, produção, tá? 6 minutos 6 ali, ó. minutos, produção. Faz aqui na frente da câmera, produção. Seja acréscimo, caraca. 6 de acréscimo, então são 6 perguntinhas. Bate-bola, vamos lá rapidinho. Vamos lá. É o seguinte, hein? Vini Júnior ou Sávio? Caraca. É bate-bola, hein? Ah, meu Deus do céu. Que Eu isso? vou postar em mim, Ah, pô. Apesar de ser, eu adoro o Vini, um cara... Pô, Tem que mas pelo puxar amor de Deus, né? Pô, se não me valorizar, né? Essa pergunta, essa aqui eu já até acho que sei, mas vamos lá. Flamengo ou Real Madrid? Ai, caraca, olha. Eu falei. Pessoal aqui não brinca difícil, não, tá cara. difícil. É difícil pra caramba, gente. É sério mesmo. Eu já falei isso aqui, mas eu volto a falar. Meu DNA é rubro-negro. Eu sou Flamengo desde quando eu nasci, pô. Romário ou Ronaldo? Gente, Eu acho que por eu ter jogado, tá? Quase 3 anos, eu vi de perto e tal. O Ronaldo eu tive poucos momentos. Romário ou Raul? Ah, Romário. 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 Então Falei que o Romário Raul era fácil, tu não Romário. acreditou. Não, o Raul é Não, espetacular. o Raul é também. craque, mas o Romário... Romário e Ronaldo é muito difícil. É muito difícil. Mas. Os dois não podem, né? Não, é um ou outro, é bate-bola. Não, eu acho que por ter jogado com ele durante muito tempo e a gente ter feito, de certa forma, uma história bacana, o Romário. Brasil ou Espanha? De seleção de país. De País. Pra você morar, pra Brasil. você viver. Isso. Brasil, apesar de... Eu sou brasileiro, pelo amor de Deus, amo meu país, mas eu amo a Espanha também. tá? Mas. Então são perguntas muito difíceis. Não, Viu que a produção não nunca brincou, não, eu filho. nunca vou ficar em cima do muro. Mas eu tenho que ressaltar também o que eu não escolhi. Claro. Então a Espanha para mim é minha segunda casa, assim. Foram Madrid é 10 uma cidade muito legal. foram 10 anos que assim, o espanhol me recebeu como se eu fosse de casa mesmo. Então eu tenho um carinho muito grande pela Espanha. Eu amo aquele país. Mas é Eu sou Brasil. brasileiro, eu amo o país. Jogador ou empresário? Eu acho que são fases diferentes. Eu vivi intensamente a minha carreira como jogador e estou vivendo intensamente a minha carreira como empresário. Empresário não digo só empresário em vários ramos. Sim. Tá? Eu trabalho com outros ramos também e me preparei para essa fase e eu adoro. Mas o que eu vivi como jogador não tem, emocionalmente não Pesa tem. mais, Pesa né? mais. Ouvir a galera gritando o nome ali, não tem isso como. isso é impossível. E para finalizar esse bate-bola, melhor ataque do mundo. Romário, Sávio, Edmundo ou Gabigol, Pedro e Bruno Henrique? Eu acho que Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, porque eles conquistaram. Individualmente, Romário, Sávio e Edmundo. Isso Mas aí, como trio, isso aí não tem nem dúvidas, assim. Individualmente, isso. Agora, como trio, eu acho que pelo processo natural de conquistas, principalmente conquistas recentes, é o trio atual. pera aí que eu acho que tem uma pergunta, tá chegando uma pergunta extra. Estão querendo complicar mesmo. Aí te pegaram, hein, sabe? Olha, cuidado com a sua resposta para esse Ai. podcast não cair. E tem a pergunta... Ah, tá. Que o pessoal pediu pra gente repetir a pergunta. Então, tá. um último acréscimo aqui extra da produção ali, que é Maraca Santiago Bernabéu. Te Caraca. botaram numa fácil agora.
O pessoal não tá brincando contigo, não. Ó, vou te falar que foi o mais pesado até agora, hein? Não, todos foram pesados. Né? Do Romário e do Ronaldo aí, Ronaldo, pelo amor de Deus, gênio. É difícil, porque são 2 templos do futebol. Meu Deus, onde eu vivi intensamente, fui muito feliz nos 2. Mas eu acho que pela história, por eu ter começado aqui, pela minha estreia. É uma questão de apego, né? De carinho, de casa. Por ser brasileiro também, porque a gente vive isso aqui, né? Eu acho que é difícil pra caramba. Santiago Bernabéu... Você me perdoe, mas eu também, sou Maracanã. Porque é um estádio que eu fui muito feliz, mas acho que o Maracanã. Obrigada. Agora sim o podcast vai pro ar. Não, sério, não, Maracanã. Tem a Fiquei pergunta do até preocupada. Não, tem a pergunta do internauta. Porque são perguntas tão difíceis que eu realmente tenho que ressaltar o outro lado. Tem que ter cuidado. Mas eu vou escolher. Claro. Mas o Maracanã pra mim é... Muito agradecida. Pra mim é o grande templo do futebol mundial. A história tá toda aqui. É algo... É tipo onde tudo começou. É algo, assim, é impressionante, assim. Então, assim, a gente tem vários lados e várias emoções e carinhos que a gente tem por... Agora, Flamengo e Maracanã pesa demais, assim, sabe? Pra mim pesa demais. Você que tá se colocando nessas situações, se eu perguntasse. Não, é sério, Flamengo e Maracanã tudo a mesma pesa demais. coisa, Entendeu? Difícil. Muito difícil. É aquilo, né? É a segunda casa, não tem Total. como. É a casa do inesquecível. Aqui são memórias, sabe? Marcantes, são histórias. Total. Então não tem como... É difícil, mas eu te entendo, vai por mim. Mas Não joguei, quer dizer, já joguei aqui, tá? Não consegui passar do meio campo. Mas eu te Mas entendo. respondi todas, hein? Não fiquei nenhuma. Respondeu todos, mas tem uma pergunta aqui do internauta, rapidinho, pra gente finalizar. A produção me mandou aqui, agora é sério, tô terminando. É que é tão gostoso assim, né? A gente acaba, enfim. Pergunta do torcedor, Bruno, de Santa Cruz, perguntou o seguinte: Gabigol caiu bem com a camisa 10? Como é o peso da responsabilidade de vestir justamente o manto rubro-negro e o 10? Bem demais. Número 10. Meu Deus, eu acho que não teria ninguém no momento, de repente, mais capacitado, até pela história recente dele no Flamengo, Já é ídolo, né? para vestir a camisa 10, meu Deus. Eu acho Maior que artilheiro aqui, inclusive, eu do vou, novo se Maracanã. fosse ele, se fosse o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, eu acho que estaria muito bem representado para esses jogadores, assim. Agora, o Gabigol, pela história recente que ele tem, pela identificação que ele tem com o Maracanã, com o Flamengo, tá muito bem, tá muito bem. Espero que ele faça muitos gols com a 10, que ele conquiste ainda mais e muitos mais títulos com essa camisa tão especial, né? Tão diferente, tão pesada, mas ao mesmo tempo tão bacana, assim. Então a camisa 10 do Flamengo é... Que ele conquiste o especial. mundo, né? Total. Mas bem demais, com certeza. Olha, considerações finais. Temos, Thiago, Só agradecimento. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, Sávio, mais uma vez. realizando um sonho. Realizando um sonho, com certeza. E é isso. E é isso, tá bom? É isso. É isso. Muito... Prazer foi... Qual é a maraca? Quero agradecer mais uma vez a Santa Forneria, né? Pãozinho de queijo, inclusive chegou aqui, se quiser pegar Tá, um, obrigado. beliscar um. Assim, normalmente a gente, até no final de cada podcast, a gente oferece uma cervejinha, mas como a gente sabe que você tem um outro Tem uma compromisso agenda, daqui a pouquinho, né? A gente não vai, se quiser, tá aí aberta Pode o ser. convite. Mais uma vez agradecendo então a Santa Forneria, que nos proporcionou aqui alguns quitutes. Fica aqui no Boulevard Maracanã, agradecendo, Sávio, pela tua participação. Foi muito legal essa resenha, gostei Que bom, demais. que bom. Você é realmente um ser humano incrível. Obrigado. Você fala tanto do Zico e, tipo assim, você também é um ídolo e a gente nem sabe se tu tem essa noção toda, nessa percepção toda do cara grande que tu é. Ia falar um palavrão, mas o horário não permite. Mas, enfim, parabéns, assim, sabe, pelo que tu conquistou dentro de campo, pela pessoa que tu é também, extra-campo, fora-campo. E é isso, muito obrigada por ter nos dado a oportunidade de conversar um pouco contigo, bater esse papo aqui, foi muito bom. Prazer foi todo meu. Confesso que eu estou muito feliz, porque primeiro a gente, em momentos como esse, a gente fala coisas que a gente não tem oportunidade de falar, questão de tempo, né? E fazer um bate-papo com vocês assim,
falando da história, falando do Brasil, falando da minha passagem do exterior, com esse fundo aqui, com esse templo Essa aqui, vista. que realmente é maravilhoso. Voltar ao Maracanã para mim é sempre muito, muito especial, muito emocionante. Eu falo isso com muita emoção, com muita paixão mesmo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, que eu Gostamos muito, com certeza. consegui aí falar muitas coisas, as perguntas difíceis, né? Culpa da produção. Mas legal, obrigado mesmo, de coração. Estou sempre à disposição no que precisar, só me dá um toque lá que estarei aqui. Tá ótimo, Valeu, fechou. Sábio, obrigado. Muito obrigada, viu, Valeu, gente? gente. Obrigada, beijo. Até a próxima. Valeu, galera.